Oi, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como a gente consegue implementar bons hábitos e tirar aqueles maus hábitos da nossa rotina. Porque é um mal ou é algo que a gente sempre tá buscando, né? Por conta das rotinas em que a gente se insere, dessa lógica da nossa sociedade e, enfim, dos espaços em que a gente ocupa ou dos espaços em que a gente está. Muitas vezes a gente abandona ou nem tem o costume de praticar certos hábitos que trazem benefícios para a nossa saúde. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que de fato é um hábito. E um hábito é um comportamento, uma rotina, uma prática que a gente repetiu tantas vezes e fez ele regularmente que ele se transformou em algo que a gente consegue fazer de uma forma automática, que não é tão sofrida ou tão difícil para a gente fazer ou a gente não precisa mais lembrar. E por que é difícil mudar um hábito, né? O cérebro aprendeu, o cérebro adotou um esquema de reduzir o gasto de energia para quando precisasse, né, ter uma resposta rápida e para quando precisasse estar em alerta, essa energia estivesse ali armazenada. Então, a gente sempre vai fazer, condicionado às nossas atividades cerebrais, aquilo que demanda menos energia. E a gente sempre vai tentar encurtar caminhos. E porque também é difícil mudar um hábito. É difícil começar um hábito que para nós pareça ser difícil por causa dessa questão de economizar energia ou de não querer gastar energia. Porque se vocês pesquisarem também, em muitos lugares vão parecer que o cérebro é preguiçoso. Mas não seria necessariamente isso, mas é de fato para economizar essa energia, que é um processo que evolutivamente a gente adquiriu esse padrão. E aí, então é difícil começar um novo hábito e difícil mudar um hábito, tirar um hábito ruim que a gente não quer mais ter. Por quê? Porque a gente não consegue, né, eliminar esse hábito totalmente, a gente consegue substituir. Exatamente porque o cérebro já está condicionado a ter uma resposta específica para aquela ação. Então, a gente tem que desenvolver uma estratégia para substituir aquele hábito que a gente quer mudar por um outro e a gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo. Então, é muito importante para a gente que essa rotina, que esse hábito, antes de ser um hábito, ele seja uma rotina, ou seja, que a gente repita ele muitas vezes, porque é com essa repetição que vai vir a maestria, que vai vir essa automatização do hábito. E aí, né, o livro Poder do Hábito, do Charles Duhigg, vem dizer isso que eu acabei de comentar, sobre a gente não conseguir substituir um hábito, mas sim modificá-lo de alguma forma a partir de alguma das fases desse hábito. De algumas fases desse hábito, que nesse mesmo livro e estudos de outros pesquisadores demonstram, né, que o hábito, ele tem 3 etapas, que seria o gatilho ou a deixa, a ação e a recompensa. A ação é o hábito de fato, que a gente poderia também entender como a rotina. Então a gente tem um gatilho que vai mostrar para o seu cérebro que é a hora de fazer aquela ação, é a hora de fazer aquela rotina. E aí você faz a rotina e tem a recompensa. Por isso que é difícil de modificar um hábito ou incluir um hábito, mas principalmente modificar um hábito porque o seu cérebro já está condicionado a entender que você fazendo aquilo vai ter uma satisfação. E daí então qual é o segredo, né? Quais são os pulos do gato que a gente pode compreender, entender, colocar nesse
essa nossa visão para começar um hábito bom, para mudar um hábito ou para deixar um hábito ruim esquecido. Aí a gente traz a visão de um outro livro que chama Hábitos Atômicos, do James Clear, que aí ele vai ampliar essa interpretação sobre os hábitos e incluir dentro dessas 3 etapas do hábito uma a mais. Então, a partir dessa visão, né, trazendo o livro, e eu vou falar mais na frente, a gente vai ter 4 etapas do hábito e a gente vai usar essas 4 etapas para poder adquirir aqueles hábitos que a gente deseja e modificar aqueles que a gente deseja modificar ou que geralmente são hábitos que a gente não quer mais manter, hábitos ruins, certo? Então, logo de começo, James Clear já diz que as mudanças que parecem pequenas, elas fazem grandes diferenças, né? Trazem grandes resultados. Que aí a gente vai pensar naquela máxima do 1% todo dia, e esse 1% vai fazer a diferença, e é por isso também que o livro traz esse título de hábitos atômicos, ou seja, a gente muda um hábito ali que pode ser pequenininho a nível atômico, e aí o acúmulo desses hábitos e a repetição dele, né, vai trazer as melhorias e as mudanças que a gente precisa. Aí a gente lembra que com os mesmos hábitos a gente pode ter os mesmos resultados, e aí para mudar, né, para mudar esse resultado, a gente precisa ter melhores hábitos, e fazendo isso tudo é possível. Aí um hábito atômico, ele não é apenas uma prática, uma rotina que a gente repete de uma forma pequena e fácil. Ele tem muito poder, né? Tem um poder incrível de realização. E é um componente de um sistema composto. Como é isso, né? Que os efeitos desses hábitos atômicos, eles vão ser sentidos à medida que a gente repete. Mesmo que essas mudanças elas não sejam tão percebidas, né? Mesmo que não seja um resultado imediato grande, esses resultados eles vão se acumular ao longo do tempo e ao longo dessas repetições, porque a maestria leva tempo. E aqui a gente considera que adquirir esse hábito e transformá-lo em algo automático é adquirir essa maestria. E daí o James Clear, ele também traz uma coisa muito importante, que é focar no processo e não no resultado. Então a gente desce para o nível dos nossos sistemas, em como esse processo vai se dar, quais são os sistemas que a gente precisa administrar ali para que o hábito aconteça, para a gente obter os resultados. Então o foco não é necessariamente no resultado, porque só isso não é suficiente para fazer a manutenção dessa frequência, mas sim focar no processo e aproveitar o processo. E aí, à medida que a gente for avançando, vocês vão entendendo por que esse lance do sistema é importante. E aí, assim, a gente pode destacar que o compromisso com esse processo faz com que o resultado ele seja mais satisfatório, e quanto maior o nosso compromisso com esse processo, mais progresso a gente vai ter. Então, o nosso nível de compromisso com o processo vai determinar o nosso progresso. E aí outra coisa que é super relevante e que define, né, o conceito e essa obra do James Clear é a gente focar no último nível da mudança de hábito, que ele fala que tem 3 níveis, e o último nível seria o nível da mudança de identidade. Não que pode ser uma ruptura, né, um choque, a gente pensar, eu vou mudar minha identidade, mas a gente está mudando a cada ciclo, a cada dia, né, a cada ano. Então, de fato, a nossa identidade vai mudando. Talvez a nossa personalidade vá sofrendo ajustes, né? Mas a nossa essência não mude substancialmente, mas a nossa identidade vai mudando.
Então ele fala que o foco tem que ser nessa mudança de identidade. E aí, mais uma vez, não é focar na meta, nem no resultado, mas focar na identidade que você quer ter ao realizar aquele hábito. E aí o exemplo muito claro é do exercício físico. A gente foca no ter um corpo específico ou fazer exercício quando precisa, porque tem alguma coisa em relação à saúde está disfuncional. Mas se a gente pensar em ser uma pessoa saudável e se manter saudável, chegar aos 60 anos saudável, né? Porque pensar no longo prazo, pensar que um hábito que a gente faz agora, né? Uma ação que a gente faz agora vai reduzir, inclusive, custos lá na frente. Então, a gente pensar em manter essa identidade de pessoa saudável, pessoa que não tem tantos problemas de saúde, né? Que tem uma vida mais satisfatória, tem uma vida em que você se sente bem todos os dias, em relação à saúde, claro. Então, esse foco na identidade, em quem você quer ser, vai trazer um maior impacto do que a gente pensar só, por exemplo, em fazer exercício simplesmente, ou ter um corpo esbelto, emagrecer, enfim. Mas esse resultado, esse reflexo na sua identidade vai ser muito mais importante, vai ter um impacto muito maior. E aí, ainda sobre essa questão da identidade, se a gente fala em como o hábito vai fazer parte da sua identidade, isso também vai te ajudar a confiar em si mesmo e acreditar que você pode qualquer coisa, ou pode tudo aquilo que você almeja, né? Porque ao longo da execução, da repetição, da frequência desse hábito, você vai vendo que eu consigo fazer exercício 2 vezes na semana, então eu posso aumentar um pouquinho mais. Eu consigo ler um livro por mês, então eu posso tentar aumentar mais. Ou eu consigo ler uma página de um livro por dia, então eu posso aumentar um pouco mais. E aí o outro exemplo que eu ia dar também é sobre, na questão da identidade, eu quero ler mais, ou eu quero ser uma pessoa mais culta, ou quero ampliar os meus conhecimentos sobre diversos assuntos, né? Ter mais base específica sobre alguma coisa em que eu goste. Então esse é o lance da identidade. A outra coisa que é importante lembrar é que um hábito, ele não vai restringir liberdade, porque às vezes a gente acha que a rotina vai me engessar e fazer muitos hábitos muito fixos, de uma forma muito fixa, vai tirar minha liberdade, minha autenticidade, minha espontaneidade. Mas muito pelo contrário, quando a gente tem um hábito e esse hábito está consolidado ou está sendo consolidado, a gente tem mais liberdade para fazer outras coisas, para fazer ajustes, para tomar decisões de uma forma mais assertiva. E tem espaço, e a gente abre espaço na mente para poder ter um pensamento mais livre e mais criativo. E aí, como que funciona esse hábito? De acordo com James Clear, nessas quatro etapas que eu falei. Seria o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa. O estímulo é aquela coisa, a vontade, né? Que aciona o seu cérebro para fazer o comportamento. O desejo é essa força motivadora, a vontade de mudar o estado que você está agora, né? Então, vamos dizer, me deu vontade de comer um doce. Então, muito provavelmente é porque você quer aquela sensação que o carboidrato te dá. E aí, depois do desejo, vem a ação de fato, né? Que é a resposta. E essa resposta vai levar a uma recompensa, que é a satisfação que a gente tem depois de fazer essa ação. E aí, seguindo essas quatro etapas, a gente vai conseguir estruturar 4 fases para começar um hábito bom ou modificar um hábito ruim. Em relação ao hábito bom, seria torne-o claro, eu diria torne-o nítido, né? Torne-o atraente, torne-o fácil e torne-o satisfatório. A gente tem um estímulo, um desejo, uma resposta e uma recompensa. Então, torna ele nítido para te vir logo aquele estímulo. Essa lógica de fazer
a mudança do hábito, a gente pode pensar em empilhar hábitos. Porque, como eu falei, é difícil, né? Tudo que for muito difícil para o corpo, para o cérebro, vai ter menos possibilidade de você ter sucesso na implantação disso. Então, o empilhamento do hábito é uma estratégia para que a gente consiga fazer. E como é esse empilhamento? Que depois a gente vai ver que a gente pode usar essa lógica do empilhamento como um empacotamento de tentações, que vai criar esse desejo, né? Então, o empilhamento de hábitos é você juntar um hábito que você quer realizar, que você ainda não tem essa maestria, que você ainda não automatizou, com o outro que já está na sua rotina, que você já faz facilmente. Por exemplo, você quer incluir a leitura na sua rotina e aí você quer fazer isso pela manhã. Então você pode colocar que logo depois do seu café ou um pouquinho antes você vai ler 2 páginas do livro, de algum livro, e depois você vai tomar café. Então aí a gente está empilhando um hábito que você já tem com o outro que você quer implementar. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que o contexto é estímulo, ou seja, o ambiente vai ajudar, as pessoas com que a gente tem contato vai ajudar e os contextos também. Então, é legal a gente fazer um design do ambiente para facilitar, tudo para facilitar a realização desse hábito. Se possível, a gente estar com pessoas, né, e contar com colaboradores, com aliados para realizar esse hábito, ou para te lembrar de realizar o hábito. E os contextos também, às vezes você tá pensando em parar de beber, né? Então, talvez não seja tão interessante no começo você sair muito para lugares em que as pessoas estarão bebendo também. Então, definir ali um período em que você não vai estar nesses ambientes, não vai participar desses contextos, certo? E aí, em relação ao empacotamento de tentações, seria colocar junto de um hábito que você não tá ali muito engajado, ou que você tá começando, mas tem uma dificuldade ainda, um outro que você gosta e faz facilmente. Por exemplo, correr e ouvir música, né? Vai transformar, inclusive, esse hábito mais satisfatório. Fazer uma caminhada e ouvir música, andar de bike e colocar ali no seu celular um Netflix, se for possível. Se for possível. É muito ruim, às vezes, ter que lavar coisas, lavar pratos, lavar roupa, fazer uma faxina. Você fica protelando. Mas aí, para tornar isso mais satisfatório, né? E ter o desejo de fazer, é criar um ritual. O legal também, para todo hábito, a gente criar um ritualzinho para iniciar, ou um ritual para realizar o hábito. Nesse caso da faxina, né? Pode ser comprar alguma coisa para você beber, se você tem esse hábito, né? Para beber enquanto faz a faxina, colocar uma música legal, colocar um podcast para ouvir, colocar o Netflix para ouvir, para assistir a sua série. E assim, o que fizer sentido para você. E como tornar um hábito atraente, né? Um hábito vai ser mais fácil quanto mais resultado positivo, mais impacto positivo ele tiver em você. E aí a gente pode usar isso em benefício, né? E aí, como eu falei, pode ter esse estímulo, esse empacotamento das tentações, e pode ter também esse ritual que você vai transformar esse momento em um momentinho satisfatório, né? Eu quero fazer caminhada todos os dias. Então, eu vou colocar essa caminhada todos os dias no momento em que eu encerro o trabalho. Porque pra mim vai ser muito satisfatório sair do trabalho, me desligar totalmente desse momento, pegar minha roupa de fazer academia, sair ali pra caminhar ao vento, né? Ver pessoas. A gente pode incluir uma outra atividade que seria comprar pão, comprar alguma coisa no mercado, tomar uma água de coco, fazer, enfim, qualquer outra atividade que pra você traga essa satisfação.
E aí a gente passa para o próximo passo, que é tornar fácil. A gente já pensou no que tornar... Na verdade eu falei satisfatório, mas seria estimulante, né? O que me estimulará a começar a fazer esse hábito. E aí, para transformar o hábito mais fácil, né, a gente tem que pensar no quanto mais fácil ele for, mais rápido a gente vai conseguir fazer e mais rápido a gente vai conseguir masterizar isso, né? Conseguir fazer mais vezes. Por exemplo, o rolê do exercício. Se você quer fazer exercício logo pela manhã, não seria interessante já deixar a roupa arrumada logo da cama, porque quando você acordar, você já coloca a sua roupa, já já tá fácil você se preparar para ir fazer exercício. E aí, dentro desse contexto, né, a gente pode tornar esse hábito tão fácil, tão bobo, tão assim, né, que é impossível você não fazer. E aí, junto dessa estratégia, né, de facilitar como você vai começar esse hábito, como você vai entrar nesse hábito, você pode quebrar esse hábito em pequenas partes. Então, para mim é mais fácil começar, vamos lá, seguir o exemplo do exercício. Para mim é mais fácil começar um hábito com uma meta já de ir todos os dias da semana e ficar lá 2 horas. Isso vai ser mais difícil ou mais fácil para mim? Se for mais difícil, vamos pensar numa repetição menor, que vai ser mais fácil para eu fazer. A gente pode começar com uma vez, a gente pode começar com 2 vezes, a gente pode começar com a questão da duração 20 minutos, né? 2 minutos que seja, subir e descer as escadas do prédio. Então, quanto mais fácil for, mais há maior possibilidade de você repetir, de você continuar, de manter a consistência desse hábito. E em relação a mudar um hábito negativo, ou mudar um hábito que traz efeitos negativos, eu tenho o exemplo da rede social. E aí a gente faz ao contrário. Tem que transformar esse hábito no mais difícil possível. Assim, é incômodo você fazer ele, então você evita fazer. Por exemplo, pegar o aplicativozinho da rede social e colocar dentro de uma pasta, tornar difícil o acesso a ele, porque aí quando você pensar que é difícil chegar até ele, você já desistiu de ir lá. Então a gente precisa facilitar as ações, e facilitar isso faz com que seja mais fácil a gente manter essa frequência, né? E aí isso se liga também à lei do mínimo esforço e da economia de energia. E daí, quanto mais a gente facilitar para poder repetir mais vezes, né, ter uma frequência, mais a gente vai estruturar esse cérebro para ele entender que isso é algo que você está fazendo ali, que está te trazendo um benefício, vai se tornar mais eficiente e assim vai se tornar uma repetição que vai trazer uma mudança para sua vida. E aí, depois de transformar um hábito bom em algo fácil e um hábito ruim em algo muito difícil de acessar, e pense bom no resultado. Vamos pensar que, né, vai trazer um resultado bom e o ruim traz um resultado ruim para você, tem um impacto ruim. E aí, a satisfação pode ser definir a parte de tornar satisfatório, pode ser definir uma recompensa mesmo, como no lance do gatilho, ação, rotina, recompensa. Para o seu cérebro entender que se você fizer aquele esforço mínimo possível, né, para fazer aquela ação, no fim você vai ter uma recompensa legal. E aí pode ser, como eu falei, por exemplo, eu quero fazer uma caminhada todo dia ou 2 vezes na semana. E aí você já mostra pro seu cérebro que por que você tá indo para essa caminhada. Primeiro, para a questão da identidade, se tornar uma pessoa mais saudável. Mas não, se tornar uma pessoa saudável. E porque no fim da caminhada eu vou tomar água de coco e eu amo água de coco. Então pode ser isso. Ou eu vou fazer essa caminhada para visitar um colega, vou fazer a caminhada para comprar pão e eu preciso comprar pão todo dia. É isso, definir a recompensa que você gosta, que você gostaria de receber ao final da realização desse hábito. E pode ser também um ciclo, né? Eu vou fechar meu ciclo semanal desse hábito e aí no final eu vou me dar uma recompensa que vai ser comer em um lugar especial, comer um lanche, comer um doce e tomar um sorvete. As estratégias que você vai fazendo com que o seu cérebro entenda que aquilo ali vai te trazer um resultado agradável.
E aí, como manter esse hábito, né? A gente pode pensar em algumas coisas essenciais. Primeiro você define a frequência desse hábito por ler todo dia. Vou fazer exercício 2 vezes na semana. Vou, enfim, fazer yoga todos os dias, meditar todos os dias e qualquer outro hábito que você queira implementar. Não quebrar a corrente. E aí a gente falando do mínimo esforço e que a repetição é importante. Se você não tá num dia que você vai conseguir fazer 20 minutos de meditação, faça 5, faça 1 minuto. Mas não quebre a corrente da repetição, porque retornar é mais difícil. E aí, se você quebra a corrente 2 vezes, você não tá dando continuidade ao hábito que você iniciou, você tá começando um novo hábito. Então, a cada vez que a gente quebra muito o hábito, o corpo vai sentir como se a gente estivesse recomeçando ou começando um novo processo, um novo ciclo de hábito. E não sei se vocês já experimentaram, mas é muito mais difícil quando se você vai uma vez, falha uma vez, falha 2 vezes, é muito mais difícil retornar realmente àquela rotina, aquela frequência que você já tinha. A disposição é muito menor. Então, a dica que eu dou se você se você não tá muito legal, se você não tá com a disposição para fazer, por exemplo, a definição foi ler durante 30 minutos ou 10 páginas. Se nesse dia você não vai conseguir ler 10 páginas, lê uma página. Lê uma página frente e verso, ou lê só uma parte da página, enfim. Tenha alguma coisa relacionada a esse hábito para não quebrar essa corrente. A outra coisa é monitorar esse hábito. Fazer um rastreamento, né? Usar aqueles habit trackers que muita gente faz aí no Notion, ou no papel e no Planner também. Porque ao monitorar, ao acompanhar a forma com que você está avançando nesses hábitos, mantendo essa constância, lembrando que em relação ao outro, que é não quebrar a corrente, e sobre frequência também, lembrar que essa frequência vai ser definida por você, como eu já falei, de acordo com sua personalidade, suas vontades, suas metas. E o não quebrar a corrente e a possibilidade de pelo menos 2 vezes já aceita que a gente não é perfeito, né? Então, e também é uma coisa que o James Clear fala bastante. O fazer bom, de uma forma boa, que te satisfaça, é melhor do que fazer perfeito. Então a gente não foca no fazer perfeito, ou não fazer a melhor forma melhor método para perder peso, melhor método para implantar um hábito. Não, foca em repetir dentro do que cabe na sua realidade. O exercício que cabe na sua realidade, não é aquele que tá na moda. Não é o padrão que todo mundo tá fazendo. É aquele que faz sentido para você. O exercício que faz sentido para você. A forma de leitura que faz sentido para você. E aí, essa parte de monitorar o hábito vai ser importante para aquela coisa que a gente falou do 1% todo dia, né? Você vai vendo ali o seu avanço. E isso vai ser um estímulo para que você continue. E um estímulo não vai ser o estímulo do longo prazo, né? Que a gente vai acumulando as pequenas metas, os pequenos resultados para alcançar um resultado maior, mas isso ajuda você a ter um resultado imediato. Você ter a percepção, você tangenciar os seus resultados imediatos, que pode ser simplesmente fechar um mês lendo uma página por dia. E aí isso vai te trazer a motivação, vai alimentar a sua motivação, vai trazer a satisfação, né? E aí a gente pode utilizar isso, fazer esse rastreamento do hábito utilizando uma outra dica, que é o empilhamento do hábito. Então, eu terminei de ler, eu vou lá no meu habit track e coloco, eu li hoje. Eu terminei de fazer o meu yoga, eu vou lá e coloco que hoje eu fiz. Que aí você acaba, porque monitorar esse hábito vai acabar sendo um outro hábito. Então, para você manter essa constância disso também, é legal empilhar com a execução. Só que não significa também que se você não monitorar, o resultado é menos importante, né?
E a gente também não pode cair na armadilha de achar que porque está monitorando, porque temos muitos números, que já tá bom e a gente vai parar ou a gente pode mudar, né? Porque às vezes, já tá ótimo, então posso diminuir. Então também não ficar nessa viagem assim. Utilizar de uma forma muito inteligente, de uma forma estratégica para que te ajude. E se não for útil, se você achar que, se pra você a sua motivação vem de uma outra forma, você percebe a sua satisfação com a execução do hábito, sem precisar monitorar, também tá tudo bem não monitorar, certo? Outra estratégia que a gente pode utilizar é um contrato de hábito, que geralmente as pessoas fazem nas redes sociais. Tô fazendo exercício, aí começa a colocar lá a foto todo dia, que a meta é 21 dias, enfim. Faz mesmo um compromisso social, né? Um compromisso com outras pessoas, para ter essa percepção da cobrança também. Pode ser saudável, mas se não for pra você, não faz. Outra coisa é se tá muito difícil mesmo e você precisa que alguém faça esse monitoramento, aí você fala com um amigo, com outra pessoa que poderá te lembrar. E aí, como é que tá o avanço nisso? Você pode combinar com alguém para fazer o hábito juntos, o hábito de leitura, o hábito do exercício. Ou se você precisa de um apoio, né? Às vezes a gente quer começar a fazer as coisas sozinhos, ou porque não tá com recurso suficiente. Mas às vezes, por exemplo, na questão do exercício, a gente vai precisar de uma pessoa ali que te incentive. Pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que vá fazer exercício contigo, ou pode ser um profissional também. Porque aí já é o próprio contrato, né? Então eu tenho que ir porque essa pessoa eu fiz um compromisso com ela, né? Profissional, então eu tenho que honrar com os meus resultados e com os dela também. A outra coisa é pensar estrategicamente nesses hábitos, como eu falei, pensando nos seus talentos, na sua personalidade, né? O hábito que eu quero pra mim não precisa seguir o padrão da outra pessoa. E isso potencializa, ou seja, a gente precisa ter esse autoconhecimento, entender esses talentos, essa personalidade, pra fazer com que seja muito assertivo e para que a gente tenha resultados eficientes. Então, em relação ao exercício físico, eu sei que eu não gosto de musculação. Por que eu vou insistir em fazer musculação? Né? Vou fazer outro tipo de exercício. A questão da leitura. Sigo várias pessoas que falam sobre leitura e que leem 10 livros ao mesmo tempo. Faz sentido pra mim ler 10 livros? Então, adapte seu hábito aos seus talentos, à sua personalidade. Modele ele pra sua personalidade, para que funcione cada vez melhor. A gente vai precisar o quê? De uma motivação continuada, né? Só que a motivação, ela não vem fácil, né? Uma coisa que, eu vou conseguir motivação ou alguém vai te motivar, não é muito isso, né? Se a gente já vem fazendo toda essa estratégia, montando de acordo com essas dicas, né? Com essas sugestões, ela já tá bastante alinhado contigo. Então, assim, o ponto principal é fazer esse design, montar esse hábito de acordo com a sua personalidade. Isso é assim, crucial. Entender também que as coisas levam tempo. Não vai ser de um dia para o outro, de um mês para o outro. Principalmente de acordo com a característica do hábito. Então, a maestria leva tempo e precisa dessa repetição. E aí, vamos lá. Testei que eu queria fazer o exercício todo dia. Testei 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, não deu certo. Como é que eu posso fazer para dar certo? Não tá dando certo de jeito nenhum. Como que eu posso... Mas isso é importante pra mim, é importante pra minha saúde. Qual é a recompensa que eu posso implantar, né? Qual é a estratégia que eu posso usar para que dê certo? Fazer em casa mesmo, não sair de casa, né? Contratar um serviço diferente. E aí a gente vai fazendo esses ajustes. E aí, assim, a cada hábito implementado, né? Se a gente fez todo esse ajuste, conseguiu implementar e repetir esse hábito por alguns meses,
já tá automatizado, já tá legal, você abre espaço para ir para uma outra fase, para ampliar, né? Para ampliar os domínios, para ampliar a sua capacidade de execução e fazer uma outra, trazer um outro hábito para essa rotina. Que é o que eu sempre digo quando as pessoas me perguntam: eu quero estudar mais, quero fazer isso, fazer aquilo, fazer... Calma. São muitos hábitos a serem implantados de uma vez só. Vamos com calma, coloca um, e a pessoa não tem nenhum ainda. Então vamos com calma, começar com o mais fácil. Começou com o mais fácil, testou, repetiu, automatizou, né? Tá mestre nesse, aí você abre espaço para começar o outro. Porque se a gente começar tudo ao mesmo tempo, vai ser muito difícil conseguir todos. E aí, é bom a gente lembrar que a gente vai avançar nesses hábitos ali no limite das nossas habilidades. A gente tem que tornar ele fácil, mas também não pode ser muito fácil, né? E aí, se você já repetiu ali aquelas 2 vezes por semana, se elas estão boas, a gente pode aumentar, né? E aí, mas aumenta no limite da sua habilidade, no limite do desafio, porque a gente também é movido a desafios, né? Então, a gente pode criar um desafio novo e aumentar um pouquinho, mas dentro desse limite ali e dentro de um progresso passo a passo, né? Aos poucos. Às vezes a gente precisa ir implantando micro hábitos de uma vez e aumentando esse micro hábito para conseguir essa maestria que leva tempo. E aí, para depois disso, né? A gente conseguiu a maestria, abre espaço para outro, só que a gente precisa manter esse outro que já está automatizado. E aí a gente vai encontrar com o tédio, que é a parte mais desafiadora, que a gente tem que se apaixonar pelo tédio de certa forma, se acostumar com ele. Porque às vezes manter a motivação com coisas como quando você tá bem, ou coisas que você tá ali com aquela sensação de desafio, é legal. Mas vai ser muito desafiador também você continuar a fazer o hábito quando aquilo foi irritante, te incomodar. Incomodar foi desgastante, né? E aí esse é o desafio, você se manter fazendo isso mesmo quando chegar nesse momento, certo? E aí, pra fechar, sempre lembrar que tudo requer tempo, que cada hábito implementado abre espaço para o outro e que pra gente se manter consciente, né, e manter a intencionalidade nesse processo, é importante fazer nossa revisão e fazer uma reflexão a respeito de tudo que está acontecendo ao longo do processo para fazer os ajustes, né? Então, essa revisão, a gente monitorou, a gente está ali fazendo e analisando se está dando certo. Então, fazer essa reflexão semanalmente, mensalmente, para ter essa consciência do que está acontecendo, né? Ter a motivação, ter a noção de progresso, tangenciar o seu processo, o seu sistema e ter sempre em mente que as coisas vão levar tempo, né? E que é um processo, você não começou, não tem fim. E aí você vai observando quem você é, como você é, o que você já alcançou, e vai fazendo ajustes ao longo dessas reflexões, dessas revisões, ajustando a rota, recalculando, mudando. E é assim que a gente consegue fazer a manutenção de tudo isso, de todo esse esforço. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um pouquinho mais denso, tentei fazer o melhor possível. Se gostaram, se acham que alguém vai gostar também, compartilha, não esquece de curtir. Qualquer dúvida, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.